Tô de novo. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 13 de fevereiro de 2023, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 02 de 2023, da sessão ordinária do dia 6 de janeiro de 2023. Ata 02 de 2023. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para a primeira sessão ordinária. Os vereadores presentes: Alexandre Borges, Cleomar Rasch Damerov, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnov, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 50 de 2022, da sessão ordinária do dia 26 de dezembro de 2022, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ata número 51 de 2022, da sessão solene de posse da mesa diretora do dia 26 de dezembro de 2022, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ata número 01 de 2023, da sessão de posse do vereador Cleomar Rasch Damerov, do dia 1º de fevereiro de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente, cumprindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 64 do Regimento Interno, solicitou aos líderes de bancada que entregassem as indicações dos membros das comissões permanentes. Salientou que as comissões permanentes deverão ser proporcionais e eleger sobre a presidência do mais idoso, presidente, relator, secretário e suplente. Como não havia nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 01 de 2023, oriundo do Executivo, o qual, após delido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. E como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2023, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. João Pedro Berwald, presidente. Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 01 de 2023, subscrita pelo vereador Cleomar Rasch Damerov. Indicação número 01 de 2023. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a instalação de quebra-molas. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja feito um levantamento técnico para a instalação de quebra-molas dentro da zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido devido a um grande clamor dos moradores da zona urbana, que ficam assustados da forma que alguns motoristas se deslocam, muitas vezes em uma velocidade acima do permitido. Seriam 2 unidades, uma em frente ou próximo ao Mercado Avenida e outra em frente ou próximo da antiga oficina de motos do Christian, ambos na Avenida Arthur Lange. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2023. Cleomar Rasch Damerov, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 02 de 2023, subscrita pelo vereador Cleomar Rasch Damerov. Indicação número 02 de 2023. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a pintura de quebra-molas. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja feita uma manutenção de pintura de todos os quebra-molas dentro da zona urbana. Justificativa.
Justifico o presente pedido devido à reivindicação dos moradores e motoristas que alegam não estar com a sinalização dos mesmos em dia. Reitero da importância de uma boa pintura para a segurança de todos. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2023. Cleomar Rasch Dâmero, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 3 de 2023, subscrita pelo vereador Cleomar Rasch Dâmero. Indicação número 03 de 2023. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a instalação de bancos na Praça Central. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja avaliada a possibilidade de instalação de bancos na Praça Central de nossa cidade. Justificativa. Justifico o presente pedido devido à reivindicação dos moradores, frequentadores de nossa praça, os quais alegam existir poucos bancos. Ressalto ainda que alguns deles ainda ficam de frente para a Avenida Arthur Lange, tendo muitas vezes os pais ter que levar as cadeiras de praia para monitorar seus filhos enquanto se divertem nos brinquedos. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2023. Cleomar Rasch Dâmero, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Wendel fará uso da tribuna. Hoje, em especial, fará da sua bancada. Onde ele vai? Boa tarde, colegas. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Bom, eu estou vindo hoje aqui falar na tribuna, especificamente por uma situação que ocorreu que eu acho que deixou todos os colegas aqui tristes, né? Porque teve uma pessoa que fez um relato aí, fez um vídeo na internet, falando da empresa. Essa pessoa foi o senhor Fábio Araújo, né? Falando da empresa Unisoi, que teve um contato com a empresa, com o prefeito, e relatou da situação que estava ocorrendo, e que o principal fato foi que ele falou que os vereadores não fizeram nada. Os vereadores ganhavam valor e que não estavam fazendo nada, e que não procuraram sanar nenhum problema. Então, achei prudente vir aqui esclarecer. Eu acho que as pessoas têm que saber, enquanto um fala, a pessoa que fala está sempre com a razão, né? Mas eu acho que é interessante a gente colocar que, antes dele ter falado qualquer coisa, ele deveria ter vindo conversar com nós, já que ele conversou com o proprietário, com o prefeito. E se ele quis citar os vereadores, se ele tivesse vindo conversar conosco, e aí sim nos citasse, que conversei com eles e realmente não foi feito nada. Eu acho que aí ele estaria repassando uma informação real, mas não como ele fez. Ele não procurou nós, não falou com ninguém, simplesmente saiu acusando os vereadores, que no meu entender são os menos culpados pela situação, porque assim, para todos saberem que quem tem o poder de negociar e de fazer qualquer situação é o jurídico, é a prefeitura e o próprio Arildo, porque o Arildo teve uma reunião conosco para apresentar o projeto da empresa, e o que ficou acertado nesse momento, para todos saberem, e todos os colegas estavam presentes, testemunho, é que o senhor Arildo era responsável pelo acesso, ele iria comprar o acesso. A prefeitura simplesmente ficou responsável pela terraplanagem e pela rede elétrica. Então, quer dizer, já foge da nossa alçada, e até mesmo da prefeitura. Ele nos comentou que já havia tido uma reunião prévia com a família Tessel, que estava tudo acertado, que estava tudo ok, que simplesmente isso aí já
estava até tramitando no cartório, né, colega Fábio, isso foi comentado, né, registro de imóveis, que já estava tudo ok. Então, assim, eu quero dizer para vocês que para nós, vereadores, estava tudo certo. O que nós estávamos esperando era o projeto que ia vir da prefeitura para nós, para quê? Para que se fosse liberado recurso para fazer a parte de terraplanagem e para fazer a parte de eletrificação. Então, agora ficou uma coisa muito chata. Aí vem o senhor Fábio Araújo falar que os vereadores não procuraram. Bom, dando continuidade, deu problema ali no alto-falante. Então, eu estava comentando que o senhor Fábio fez toda essa... Fábio Araújo. Não confundo com o Fábio Krause. Fábio Araújo fez esse comentário na internet, né? E assim, ó, e delegou que os vereadores estão aqui ganhando o salário e não estão se preocupando com isso aí. E eu acho que isso é verdade. Porque, assim, ó, pelo que eu sei aí, todos se envolveram, todos se preocuparam, procuraram se inteirar dentro do assunto para ajudar a resolver. Aí, inclusive, quando houve essa reunião lá com a família Tessma, entre a prefeitura, o senhor Arildo, que é proprietário da Unisói, e a família Tessma, soubemos que numa primeira reunião já houve uma desistência por parte da família Tessma. Haveria, então, foi pedido uma segunda reunião para tentar, né, se fazer essa negociação. E, então, a gente fez aqui, eu fiz uma moção de apoio, com o apoio de todos os colegas foram favoráveis, votaram a favor, e a gente mandou assinado por todos aqui uma moção. E falando o quê? Da questão da falta de renda para a prefeitura, da falta de empregos, que desde o fechamento do Lange nunca mais houve uma empresa de grande porte no município, e da importância que teria, né, para todos, né, em termos de emprego e de uma renda que iria ajudar o município em diversas áreas. Então, a gente fez essa moção, encaminhou para o senhor Arildo, encaminhamos para o prefeito, para ele levar junto para a reunião e repassar para a família lá, para a família Tessman, da importância disso tudo e que os vereadores estavam apoiando essa ideia, e como representantes, né, hoje aqui da comunidade. Então, acho que ele se perdeu no que ele falou, ele era para ter vindo falar com nós. Eu acredito que se ele está querendo se promover, ou ele quer ser candidato a alguma coisa, não é dessa forma que ele vai conseguir. Não é menosprezando. Eu acho que aqui nós, colegas, nós temos nossas divergências, mas todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem a sua área, cada um dentro da sua área, da sua localidade. O pessoal aqui corre, faz o seu trabalho de vereador, e mesmo a gente tendo divergências, nunca a gente deixou de faltar com respeito ou achar que alguém aqui não está trabalhando. Então, assim, eu acho que todo mundo faz uso do seu salário. E acho que o seu Fábio Araújo foi muito infeliz nessa parte. Eu acho que ele tem partido do princípio de se informar melhor, para não sair falando em verdades aí, e ter respeito, principalmente com nós, eu acho, porque nós teríamos o mesmo respeito com ele, que ele não teve. Então é isso, vim trazer esse desabafo aí e dizer para vocês que ele publicou em outubro que a empresa estava indo embora, publicou não sei quando, que agora não sei o quê, a empresa não foi embora. O prefeito fez uma live, postou que a empresa ainda está negociando, então assim, ele tem que, eu acho que se informar melhor e falar o que é, não o que não é. A gente vem correndo, vem batalhando. Quando não saiu essa negociação lá com a família Tessma, eu, pessoalmente, fui falar com a família Sinotti, fui falar com um dos integrantes da família, estive lá nas casas, depois falei aqui, quando teve um evento em Turuçu, falei novamente, pedi para eles fazer uma reunião, saiu essa reunião com a família Sinotti, seria uma segunda opção de acesso lá para a área, né, onde seria feita a empresa,
E já me colocaram que queriam fazer uma reunião, mas só que estava também em inventariação, né? E que dependia da família toda concordar, né? Para poder liberar esse acesso. Não era simplesmente um integrante, teria que toda a família assinar para poder sair. E então, assim, tudo isso foi feito. Hoje se sabe que o que pôde ser feito foi feito. A gente vem acompanhando, conversando com o prefeito vem repassando informações para nós, mas eu acho que a gente fica triste com esse tipo de coisa, porque realmente não concordamos com o que o senhor Fábio fez. Então era isso, acho que já me prolonguei demais. Quero agradecer a atenção de todos e dizer que os vereadores estão aqui, estão ganhando seu salário e têm trabalhado pelo melhor do município. Nós não estamos aqui de graça. A gente, dia a dia, o que a gente pode, a gente tem corrido, tem batalhado. Inclusive, quando o senhor Aurido veio, conseguiu uma doação de pedra e cascalho aí para fazer esse acesso. No mesmo dia da reunião, liguei para um colega e ele conseguiu. Então, assim, gratuitamente para fazer esse acesso, já seria um dinheiro a menos que a prefeitura ia gastar com acesso, entendeu? Então, assim, todo mundo aqui tem trabalhado para que as coisas aconteçam. Então, era isso. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu quero ser presidente. Presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos. Só deixar registrado que ontem fui representar a Câmara na festa da melancia em Pedro Osório, uma baita uma festa, um calor, evento muito bonito, muito bem organizado, estou de parabéns ao pessoal lá. Bom, e comentar também essa função desse rapaz aí, que eu acho que foi infeliz a fala dele, né? Porque, que nem o Wendel disse, né? Todo mundo pegou, se doou ao máximo. Tanto é que foi que nem aquela vez da Extremo Sabor, né? Fizemos o impossível para fazer, né? Aí eu falo por mim, não falo por vocês. Eu sei que eu tenho como comprovar. O dia que eu fui lá conversar com o pessoal da Unisoi lá, né? A data e o horário eu estava lá. Eu quero ver esse cara que postou esse vídeo pegar e provar que foi conversar com essas mulheres dos testes e com o pessoal da Unisoi. Isso eu quero ver. Eu quero ver ele vir aqui e mostrar, dizer assim, e ter testemunha junto, né? Porque aquele ali, que nem o Wendel disse, aquele ali, tu vê, leva um tapa na cara daquela forma, sabendo que não é bem assim, né? Isso ficou bem chato. Eu acho que ele se emocionou nas palavras lá, mas só que ficou chato. Tá bem? Obrigado. Mais alguém? Eu vou querer, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar o vereador Cleomar pelas suas proposições de indicações, hoje votadas e aprovadas aqui no plenário. São 3, né, vereador Cleomar? O vereador está assumindo por um mês devido à licença do vereador Mano, e já chegando, Cleomar, já chegou metendo 3 proposições na casa, todas elas bem interessantes, bem fundamentadas. Uma até, Cleomar, em relação à questão sobre quebra-molas, é uma coisa que a gente vem brigando já há anos, para que o Executivo se sensibilize com esse tema tão importante, que é a questão da segurança dentro da nossa cidade. Eu mesmo, ano passado, fiz uma também sobre quebra-molas dentro da zona urbana, a 01, o vereador Valdomiro também fez a proposição 05, se não me falha a memória, que era questão sobre quebra-mola lá no Calda Júnior, né? E dizer também, aproveitando a oportunidade também, que dessas proposições que a gente fez até do ano passado, já dito aqui por mim, de frente a frente com o prefeito, que é lamentável que nenhuma veio nem resposta. Das 18 proposições de indicações feitas ano passado, nenhuma sequer teve resposta. Mas, mais uma vez, o vereador Cleomar parabenizar pela atitude, embora que o senhor vai ficar na casa, né? Espero que volte outros anos, mas nesse um mês já está mostrando a que veio, e todas elas muito bem fundamentadas. Só prosseguindo, o senhor presidente, então também entrar um pouquinho nessa questão dessas, vamos dizer assim, dessas 2 lives, tanto a do senhor Fábio Araújo, como também a live feita pelo prefeito. Acho que é importante a gente esclarecer certas coisas, embora que muito isso, na verdade, já foi até debatido aqui na casa por reiteradas vezes.
dizer o seguinte, a gente entende e, vamos dizer assim, e concorda que as pessoas, toda crítica ela é bem-vinda, né? Toda crítica, desde que seja realmente fundamentada, que tenha argumentos razoáveis, ela é sempre bem-vinda. A gente está sendo aqui pago pelo cidadão, pelo pagador de impostos. Mas nesse caso específico da live, num primeiro momento falando da live do senhor Fábio Araújo, eu de pronto, quando eu vi a live, o vereador Wendel, de pronto eu já procurei e coloquei ali a moção de indicação proposta pelo vereador Wendel, votada e assinada por todos nós aqui, aprovada por unanimidade. Isso foi dia 29 de agosto, essa moção de apoio. Foi 29 de agosto. Depois ficou sem informação nenhuma, um diz-que-me-diz-que, infelizmente a gente vive numa comunidade pequena e isso é normal e natural que isso aconteça, mas dia 5 de outubro eu fiz o requerimento 6, também votado e aprovado por todos aqui na casa, onde nesse requerimento, pautado e embasado dentro do nosso regimento interno, como também da nossa lei orgânica, que o prefeito viesse prestar esclarecimento, ou o secretário competente que estava à frente dessa negociação com a empresa, que viesse aqui nos dar esclarecimento, explicações em que pé andava essa situação. Porque até então, para se ter ideia, o que foi acertado numa reunião, quando o empresário teve nessa casa, uma reunião totalmente informal, uma reunião que não teve gravação de áudio nem de vídeo, não teve nem sequer uma ata, né? Foi simplesmente uma apresentação, veio nos apresentar o empresário nos mostrou o que pretendia fazer, se instalar, aonde se instalar, como o vereador Wendel falou há pouco. Então, o que foi acordado nesta reunião? Que eu não quero nem entrar, o vereador Wendel, na questão sobre as exigências que o empresário pediu para vir se instalar no município, porque eu até mexi naquele momento que ele não estava vindo para cá porque a gente era bonitinho, queridinho e fofinho. Eu digo, o que o senhor precisa do município para o senhor vir? E ali foi elencado, e aí até tem umas questões que até vêm de encontro ao que até o Fábio Araújo citou, que nós vamos perder uma arrecadação milionária. Só para deixar bem claro, dentre os 4 pontos elencados pelo empresário, tá, um dos pontos era até 20 anos de isenção de imposto. Então, fica até uma coisa meio contraditória. Como é que nós íamos perder uma arrecadação milionária se a empresa vai ganhar até 20 anos de isenção de ISS? Esse é um ponto, né? Claro que depois entra questões de ICM, né? Retorno de ICM, que também está baseado lá na Constituição, no seu artigo 158, inciso 4, né? São coisas para ser amadurecido. Mas o que eu quero dizer para os colegas e também para a comunidade que nos assiste através do Face, é dizer que nesse primeiro momento o empresário esteve aqui, foi apresentado para nós, ele elencou o que ele estava pedindo. Posterior a isso, o executivo ia formatar e formalizar um projeto de lei, né? Ia ser feito todo averiguar essa demanda toda que o empresário estava pedindo, né? Ver se o município realmente tinha condições orçamentárias para cumprir o que estava sendo acordado, né? Posterior a isso, o executivo ia elaborar um projeto de lei para vir para casa. E é assim que funciona. Um projeto, quando o Fábio Araújo cita que os vereadores não procuraram o empresário para pensar numa alternativa, olha, tem que ser, no mínimo, usada da razoabilidade que o quê? A empresa, a terra é comprada num determinado local, né? E quem está fazendo esse trâmite orçamentário e não pode partir do legislativo de forma alguma, porque quem tem o poder do orçamento é o executivo, é o prefeito, tem que vir de lá para cá, né? E a partir do momento que vem de lá para cá, tudo embasado dentro da legislação, nós vamos analisar, né? As comissões permanentes da Casa, tanto a de Constituição, Justiça e Redação, como a de Orçamento, vão exarar seus pareceres para, posteriormente, vir a plenário para a deliberação dos colegas, para ir à votação. Este é o fato. Então, assim, a partir do momento, eu reitero,
eu aceito as críticas, aceito, eu acho que o cidadão tem a sua livre e espontânea vontade de criticar, só que nem o vereador Wendel colocou, porque na própria live, o Fábio Araújo, ele cita que ele procurou o empresário, correto? Ele procurou os proprietários do campo e ele procurou o prefeito. E indiretamente, nas colocações dele, indiretamente, ele praticamente inocentou todos. Ele entendeu o lado do dono do campo, ele entendeu o lado do proprietário da empresa, ele entendeu a questão do prefeito, e os únicos que ele realmente não procurou para trocar uma ideia, para ter um diálogo, para ver em que pé estava a situação, foram nós. Então, quer dizer, isso a gente sente essa dor, a gente fica machucado em relação a isso, porque a gente não foi procurado nesse sentido. Se tivesse sido procurado, a gente ia esclarecer ponto por ponto. Eu nem quero entrar no mérito do que o empresário pediu ou deixou de pedir, né? Mas a gente ia explicar a situação. Então, só para deixar bem claro e reforçar o que foi dito aqui, é que, num primeiro momento, o empresário veio, foi apresentado a nós, depois ia ser feito um projeto de lei para mandar para cá, para a gente analisar. No meio do caminho só foi feita essa moção de apoio, né? Porque quando veio o empresário aqui, não se falava da questão do acesso. O acesso ia ser de propriedade da empresa, né? Foram 4 temas elencados aqui, que era a isenção de imposto, a terraplanagem do acesso, a iluminação, a rede elétrica até a empresa e o acesso na BR. Era esses 4 pontos. Então, isso o Executivo ia destrinchar, vamos dizer assim, para elaborar um projeto de lei, porque nós temos, hoje, isso também acho que é interessante citar aqui, presidente, que nós temos dentro do município a Lei 1061, tá? A Lei 1061, que é uma lei de incentivo à instalação de novas indústrias. Também nós temos a Lei 1404, que é o Programa Desenvolver Turuçu. Então, com base nessas leis, viria um projeto de lei, né, baseado e embasado nessas leis, para apreciação nossa e, posteriormente, deliberação e votação. É assim que funciona. Ninguém está aqui para atropelar nada, para botar o pé pelas mãos. O processo legal é este. Este é o processo legal. Então, só dizer assim, deixar bem claro, que nós, se temos alguma culpa no cartório, eu realmente desconheço, porque eu até questionei no dia, eu coloquei, olha, não tem projeto de lei nesse sentido. A partir do momento que tiver um projeto de lei, desde seja incentivo ou isenção fiscal, que na verdade é quase a mesma coisa, ou a questão de prestação de serviços, vai ser deliberado, vai ser apreciado pela casa e posteriormente votado. Esse é o trâmite legal. E isso não aconteceu. E o que deixa a gente mais chateado, aí eu quero entrar um pouquinho rapidamente, senhor presidente, na questão da live do prefeito, e aí, para vocês entenderem, o meu requerimento que eu fiz foi 5 de outubro. O requerimento que eu fiz, votado aqui por todos, para o prefeito, ou o secretário, ou quem for, ou quantos vierem, para dar explicações. Não foi em nenhum momento, por reiteradas vezes, aqui nas comunicações finais, eu bati sempre na mesa tecla que vem o prefeito nos explicar o que está acontecendo, em que pé anda a situação. Nada, nada. Dia 11 de outubro foi a primeira postagem do Fábio Araújo, né? Então, quer dizer, o meu requerimento ainda foi anterior à postagem dele. Eu fiz o requerimento dia 5 de outubro, a postagem dele foi 11 de outubro. E agora, devido a essa repercussão que deu dessa segunda live, essa live do Fábio Araújo, o prefeito, então, fez uma live. E se vocês analisarem e prestarem bastante atenção na live do prefeito, ele mesmo diz que o cidadão Fábio Araújo fez uma live dia 11 de outubro, e agora nós estamos em fevereiro, e que agora ele resolveu dar uma resposta. Caramba, 4 meses para dar uma resposta de um tema tão importante que gera uma desconfiança, que gera um diz-que-me-diz-que na comunidade. Por que não veio dar uma explicação para nós aqui na casa? Por que não aceitou o requerimento proposto pela essa casa para vir aqui se esclarecer? Então, como deu uma repercussão nas mídias digitais, ele resolveu se pronunciar. E no próprio pronunciamento dele, ele já cai em contradição a nível de dizer que agora, em fevereiro, ele está vindo dando esclarecimento. 4 meses, vereador Wendel, 4 meses. Isso se tornou essa bola de neve justamente por não ter informação para repassar para a comunidade.
Porque se no momento certo tivessem vindo aqui conversar conosco para explicar em que pé estava a situação, por que o projeto de lei ainda não entrou na casa, se tem alguma questão... Não, simplesmente nada. Então, assim, a gente fica chateado nesse sentido. Eu compreendo a questão do Fábio Araújo, não vou aqui fazer menção direto a ele, eu acho que a crítica toda ela, que nem eu citei aqui, ela é muito bem-vinda, basta a gente absorver e saber administrar isso. A gente fica, obviamente, chateado por não ter nos procurado, né? Assim como ele procurou o empresário, os donos, os proprietários do campo e também o prefeito, poderia ter nos procurado, né? Então, essa chateação realmente fica, né? Então, assim, a gente sabe de muito mais questões do tema relacionado à reunião, mas, posterior a isso, a gente ficou a ver navios. O que a gente podia fazer, a gente fez. A questão de moção de apoio, de requerimento, para tentar entender o que estava se passando. Agora, o vereador, ele tem limites, ele não pode extrapolar uma questão sobre uma negociação de instalação de uma empresa, onde entra questões orçamentárias, que até isso também não foi dito. Quanto vai custar aos cofres públicos esses benefícios para a empresa? Isso vai vir no projeto de lei, né, creio eu, tomara a Deus que venha, quando a gente for apreciar, mas não veio. Então fica difícil, porque tem que ser oriundo do executivo. As pessoas, algumas entendem isso, mas infelizmente outras não entendem, né? Como é que a gente vai criar uma lei para dar incentivos de isenção ou incentivo fiscal, ou de bens e serviços, ou o que for? Não temos poder para isso. A gente é legislativo. O que a gente precisa, senhor presidente, para resumir? Que venha o projeto de lei, nele composto ali as deliberações que vai ser elaborada pelo Executivo para, Deus queira, que venha essa empresa se instale no nosso município. É isso que a gente precisa. Agora, que as coisas sejam do trâmite correto. Lamento levar 4 meses, como o prefeito levou, para fazer uma manifestação. E uma manifestação, vamos dizer assim, que eu, no meu tempo de escola, a professora de um dia disse que eu tinha meio que déficit de atenção, e acho que eu tenho mesmo, porque 90% do que ele falou na live eu realmente não entendi. Eu fiquei voando, né? Porque uma hora o prefeito diz que a empresa não saiu, que o CNPJ está aqui, que está conversando. Logo depois ele diz que vai começar a negociar de novo com a empresa. Fica uma coisa meia doida isso. Não dá, se estão realmente ainda nas tratativas ou não estão. Isso aí, questões que realmente teria que ser mais esclarecida, não só para nós, como para a comunidade. Se não quisesse vir aqui prestar esclarecimento para nós, que tivesse feito, então, um vídeo, uma live, antes e ter explicado a situação para a comunidade, porque senão a comunidade também fica que nem nós a ver nas views, e fica o diz que me diz que, né, e aí acaba acontecendo o que aconteceu com esse senhor, o Fábio Araújo, né? Infelizmente, acho que eu consegui tentar fazer um resumão, né, e dizer que, assim, que nós jamais, eu até coloquei ali na postagem, jamais nenhum de nós vai ir contra a comunidade, de forma alguma. Deixei bem claro isso. Agora, nós não podemos votar num boato. Isso não existe, votar num boato, num comentário. A gente precisa de uma documentação, desde que ela seja exarada e parecer pelas comissões, pela nossa assessoria jurídica, e a gente vai apreciar e vai votar. Ponto final. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas vereadores, dar as boas-vindas ao nosso colega vereador Cleomar também, seja bem-vindo. Dizer que, em questão da indicação, sou favorável também, todos foram aqui, e dizer que realmente falta os quebra-mola, né? Realmente, e os quebra-mola que tiveram, que nós temos, que são 4, eu até no final do ano passado, eu estive sentado com o secretário e ali pedindo a pintura deles. Porque estava esse tempo no mercado ali do fim, e eles mesmos me comentaram que passou um caminhão de gás e não tinha sinalização, a pessoa não é daqui, nós conhecemos, e quase voou um botijão de cima do caminhão. E aí eu fui até o secretário, e ele falou que naquele momento não daria, porque não tinha orçamento, e porque a tinta para pintar aqueles quebra-molas seria muito caro, e que ele ia providenciar assim que abrisse o orçamento. Mas é válido, entendeu? E estamos juntos, correndo atrás aí, para o melhor da comunidade. Dizer também, em questão, que esta casa aqui,
Em questão de empresa, a gente passou por isso no primeiro ano nosso, né? Passamos por uma situação delicada e tudo, e todos os vereadores no momento se uniram e saiu o resultado. Então, quando depende dessa casa, eu tenho certeza, independentemente de partido aqui, o partido é o povo, no caso. A gente sempre olha para o povo, sempre olha para a comunidade. E realmente a gente, naquele momento, a gente olhou para a comunidade, o empresário, para ver a gratidão do empresário, esteve aqui nos agradecendo, a empresa já está sendo construída, então é um sinal que nós realmente olhamos para o município. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas muitos querem permanecer na cidade. Então, só para dizer bem claro que dependesse de mim e dos colegas, nesse sentido eu posso dizer que todos estão de apoio. Só que é que nem diz, vamos votar o quê se não tem nada nessa casa? E é por isso que acontecem essas coisas. Já, às vezes a gente recebe, está lá o contrato, não tem nada aqui. Quando estão nos cobrando e não tem nada nessa casa. Já passamos por isso, todos nós aqui. Então, só para deixar bem claro, quando vier, com certeza nós vamos analisar e, da melhor forma, vamos aprovar. Tá bem? Seria isso aí. Muito obrigado a todos. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2003, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.